Estamos hoje no 4º episódio do podcast da Oncolog e trouxemos um tema muito relevante para os nossos pacientes e pessoas que têm bastante experiência e conhecimento para que possa informar e ter informações de qualidade nesse tema. O tema de hoje é direito do paciente oncológico e as maneiras de se ter um tratamento justo e adequado, tanto na rede pública quanto privada. É um desafio hoje, porque com o custo crescente dos medicamentos, esse acesso realmente se torna bastante difícil e nós estamos agora em fevereiro de 2025 com novas leis para isso de acesso que tem dificultado ainda mais o tratamento dos pacientes. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Rafael Sodré, que é oncologista. Ele trabalha tanto na Oncolog como no Hospital de Câncer. Eu já vou passar a palavra para ele aqui, para ele se apresentar, e depois nós vamos introduzir aqui nossas convidadas. Bom, obrigado, André. Obrigado, Bruno, Alessandra. Obrigado a todos pela presença. Também estou aqui estreando aqui no podcast. Então, obrigado pelo convite. Realmente esse tema, né, dos direitos do paciente com câncer é um tema bem palpitante, assim, né? Tem gerado muita controvérsia e além das nossas responsabilidades médicas, a gente precisa também estar atento a esse cenário agora, né, das judicializações, né, dos direitos do paciente. Até porque a gente tem também o papel de informar o paciente. Às vezes ele pergunta para a gente, né, o que é que ele tem de direito, o que é que ele deve procurar. Então, esse tema de extrema importância, acho que vai ser bem visto aqui pelos nossa audiência. Ótimo. Eu vou começar aqui com a doutora Bruna Tavares. Ela é advogada, ela trabalha e é responsável pelo Instituto Mário Card e também na advocacia privada. E eu vou passar para ela ela se apresentar, nos falar aí da formação dela, tudo, e depois a gente vai começar a discutir os temas. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito animada em participar desse podcast. E o Instituto Mário Card Filho, ele faz um trabalho, né, jurídico pro bono para as pessoas que não têm condições, pessoas carentes que não têm condições de custear um tratamento de câncer. A gente sabe que é um tratamento com custo financeiro elevado, não só financeiro, mas emocionalmente difícil. Então, o Instituto tem um papel importante de ajudar as pessoas que não têm condições e que precisam passar por esse tratamento. Então, a gente faz um trabalho pro bono, né, onde a gente ajuda judicialmente o fornecimento de medicamento para essas pessoas. Eu já sei o que é pro bono, mas eu vou perguntar para a Bruna para falar para todos o que é isso, esse termo aí. Sim, o termo pro bono é um termo, né, em latim de trabalho gratuito, né? É um trabalho que os advogados fazem gratuitamente para as pessoas que eles tiverem, né, interesse. É uma questão de responsabilidade social do advogado, né, em ajudar, com o conhecimento dele, o trabalho, né, e o Instituto faz isso. A gente também sabe que, além do Instituto, tem a Defensoria Pública, que faz esse serviço gratuito para a população, e tem outras instituições que também fazem esse trabalho. Bacana, um trabalho bonito, importante. O Instituto foi fundado de um sócio, né, leva o nome do sócio do pai da doutora Bruna, e que foi acometido por câncer. Então é um trabalho bem bonito. Vou pedir para... Estamos aqui também com a Alessandra Vasco. A Alessandra é assistente social. Ela trabalha na Oncolog, está no Hospital de Câncer diretamente ligada ao atendimento aos pacientes dali. E tem uma vasta experiência. Alessandra, com você. Sim, eu agradeço a todos, né, a oportunidade de estar aqui hoje, que esse tema é muito relevante, né, os direitos dos pacientes oncológicos, porque a maioria não tem acesso à informação aos seus direitos, e eu acredito que isso vai acalhar muito os pacientes.
Vou começar com o Rafael aqui. Rafael é também responsável técnico do Hospital de Câncer. E a gente sabe hoje a quantidade de judicializações que tem aí no nosso sistema único, né? Que a gente está falando de Mato Grosso, mas é no Brasil todo isso. Rafael, qual que é a sua maior demanda lá dentro nesse ponto, e o que a gente pode tirar aí de explicações e dúvidas com a Alessandra e a doutora Bruna? Pois é, aqui eu vou tirar bastante dúvida, porque cada dia a gente se depara com uma novidade, né? Então, a gente atende bastante paciente, né? Tanto na área de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, cuidados paliativos, tratamento em casa. Então, assim, é uma gama de possibilidades que o hospital oferece. Eu queria saber, assim, minha primeira dúvida, quando o paciente ele chega na consulta, né, ele recebe o diagnóstico, a gente conversa com ele, fala sobre o tratamento, mas o paciente não tem condições de transporte para chegar no hospital, ele não tem condição de se alimentar adequadamente para fazer a suplementação alimentar, e ele acaba perguntando para a gente, mas eu tenho direito ao auxílio-doença? Então essa é uma dúvida que a gente tem bastante, né, com relação a quem tem direito ao auxílio-doença, é para todo mundo, não é para todo mundo, né, quais são os caminhos que o paciente precisa tomar para poder conseguir esse auxílio. Pode ser, claro. Então, primeiramente, quando ele chega, né, para o médico e ele recebe esse diagnóstico, ele pode ir para o SUS, que é o Sistema Único, com o laudo médico bem detalhado de toda a doença, e pedir as medicações, seja ela as medicações intravenosas ou os suplementos. Ele pode chegar e pedir. É um procedimento, né? Você vai lá no SUS ou através da ouvidoria do SUS, faz esse pedido, você junta o relatório médico com o receituário do médico falando o que ele tem que tomar, quantas doses, como que é. E aí o SUS pode fornecer, né, se ele já tiver em estoque, casos em que a suplementação de whey, essas coisas o SUS tem, ele fornece alguns outros medicamentos também. E a outra forma é a medida judicial, né? Se o paciente chega lá no SUS e o SUS não fala que não tem medicamento, e aí ele recebe uma negativa e ele vai para via judicial, né? Mas esse é um processo. Isso que você falou do auxílio-doença, sim. O paciente ele tem direito ao auxílio-doença, né? É diferente. Porque por exemplo, o paciente chega para a gente e aí ele fala, eu preciso de um relatório, né, para levar para conseguir esse auxílio-doença. E aí, quais as informações que você acha relevante que o médico tem que colocar? Existe aquela polêmica do CID, precisa, não precisa do CID. Se você precisa colocar algumas características que limitam o paciente ao trabalho, ou basta só colocar o diagnóstico? Não, então, tem que ser bem completo. A gente vê assim relatórios que informa a trajetória do paciente, né? Quais são os tratamentos que ele passou, né? E aí ele passou por alguns tratamentos, não deram certo, teve progressão da doença e aí precisa desse tratamento, e qual é esse medicamento, qual é esse tipo de tratamento, né? E além disso, informar também a necessidade de urgência para o fornecimento desse medicamento, e se for para questão de auxílio, né, que a pessoa não vai ter como trabalhar, informar que como é que a gente fala? É por tempo indeterminado. Você informar que ele não vai ter condições de voltar a trabalhar. Ainda um tempo. Tá. E no Hospital de Câncer, Alessandra, na parte de assistência, qual é a maior procura assim, dos pacientes? É auxílio-doença? E qual a dificuldade no dia a dia de conseguir isso? A maior dúvida dos pacientes que eles têm é saber se tem direito ao auxílio-doença, né? E muitos ficam à mercê porque não são assegurados, né? Tem trabalhos que não são assegurados e aí não tem direito ao auxílio-doença. O segurado, você diz, não tem recolhimento de INSS. Isso.
Ou seja, o paciente, ele tem que ter recolhimento para ter esse direito? Isso, ou por conta própria ou através de um trabalho via CLT, né? Se não tem nenhum... Aí, se não tem a doença comprovada e a incapacidade comprovada, ele tem direito ao BPC através do LOAS, né? Aí a gente encaminha para o CRAS com exames, laudo médico, né? Informando a necessidade do benefício. Desculpa, como eu chamo o nome? BPC, Benefício de Prestação Continuada. Tá. Isso, qual que é normalmente, você falou do relatório, né, de colocar no auxílio-doença, o CID, as características... É importante colocar também que o paciente é sintomático, né, porque muitos médicos esquecem de colocar isso, e aí chega lá com tudo relatado sobre o tratamento, mas não fala que ele é sintomático. E aí, muitas vezes, esse benefício é negado. Então, seria... O laudo é muito importante. A descrição do laudo é o principal que eles vão se basear na hora de fazerem a perícia e ver essa questão do trabalho indeterminado. A pessoa não tem condições alguma de voltar a trabalhar. Então, quem está visualizando aí como médico seria descrever a doença do paciente, o CID, colocar que ele é sintomático e que está incapacitado para trabalho por tempo determinado. Esses seriam os pontos importantes aí para colocar. Quanto tempo demora para o paciente receber o benefício, assim, em média? Tem noção? Está demorando, porque é agendada a perícia médica, né? E isso depende muito de onde o paciente mora. Acontece muito, né, do INSS agendar em cidades mais próximas do paciente, porque na cidade dele a agenda está muito longa, né? Então, às vezes, demora por isso, pela perícia. Isso vai o quê? 2, 3, 6 meses? Como é que tá? Eu já tive casos de pacientes relatando que já estão há 6 meses esperando pela perícia. Mas na média... Acontece muito do paciente terminar o tratamento e tá afastado pelo trabalho, mas não recebeu nada ainda. Mas na média é menor? Na média de tempo? A média é de 3 meses. Tá. É uma dificuldade enorme, né, para o paciente, principalmente o sistema de saúde pública, né? Isso é importante entender, né? Porque o paciente, né, vai ter essa jornada até receber o benefício, para chegar lá na frente o relatório está incompleto, faltando informações. Sim. Acho que a gente já pode emendar com a aposentadoria, porque geralmente esses pacientes, alguns realmente vão para esse auxílio-doença, e quem que tem o direito da aposentadoria com uma doença como câncer? Então, muitos pacientes acreditam que por ser paciente oncológico já tem esse direito à aposentadoria por invalidez, né? Mas na verdade não. É necessário comprovar a incapacidade total e permanente das atividades laborais. Então, isso é comprovado através de exames, né? Da incapacidade total e também através da perícia médica também no INSS. Isso eu vejo na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque às vezes a gente faz uma cirurgia no paciente e a gente sabe que essa cirurgia incapacita ele para o trabalho, para a convivência em trabalho, mas ele não consegue ter o benefício. Então eu vejo muitos pacientes que precisam fazer uma cirurgia que a gente chama tecnicamente de exenteração pélvica, né? Que é uma cirurgia que você tem que retirar bexiga, próstata, reto, e ele fica com a bolsinha permanente, que sai fezes e urina. Então, se você olhar para o paciente, realmente ele está bem, mas ele tem uma condição muito ruim para trabalhar. E aí, às vezes, esse paciente tem um benefício negado e fica nessa disputa. Eu não sei se é um critério objetivo ou subjetivo, né? Porque É bem subjetivo. porque o perito é que vai olhar. É ele que vai olhar. Eu não sei até que ponto eles também têm noção da condição do paciente. Acho que o laudo é tão importante. O laudo é muito importante e além do laudo, o paciente também tem que levar na perícia todos os exames que comprovam e que acontece muito do paciente não levar. Não, E aí levar separadamente, porque às vezes o paciente chega lá com uma pasta de exames, o perito não vai folhear, então ele tem que levar exatamente o que comprova a deficiência. Às vezes levar 1, 2 exames é mais suficiente do que levar esse monte, né? Dependendo, sim, com certeza. Até porque tem essa diferença. Normalmente, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, ele já pode dar o pedido no auxílio-doença, ele já pode entrar.
Só que não é cumulativo com a aposentadoria, né? Se você pediu o auxílio-doença e aí você teve que fazer a cirurgia e ficou incapacitado, se você conseguiu a aposentadoria, aí o seu benefício do auxílio é baixado, né? Não dá para acumular os dois. Entendi. E eu acho que às vezes o auxílio-doença, foi o que ela falou, é demorado. Mas ele não é tão difícil como a aposentadoria. Sim. A aposentadoria é bem difícil. Aposentadoria vai anos, né? É, bem difícil para a pessoa conseguir. Ela já, às vezes ela começa com auxílio-doença e depois vai pedir aposentadoria. É um caminho, eu acho que é até um bom caminho, porque a pessoa já chegar e pedir aposentadoria sem ter pedido o auxílio. Porque, querendo ou não, fica lá no registro deles que a pessoa está com auxílio-doença, ela está no tratamento e chegou pro... Entendi. E o auxílio transporte, como é que é? Ele é para todo mundo? O que é que o paciente tem que comprovar? Alguma baixa renda? Não, então, pro auxílio, você tem desconto, você consegue ter desconto no ICMS, né, para comprar carro, essas coisas pela deficiência, mas pro transporte, você tem que levar os mesmos exames da doença, né, mas o laudo médico lá acho que é assim. Isso, o paciente precisa estar em tratamento, não é só em segmento, né? E além dele, ele recebe o cartão Vale Transporte e o acompanhante também. E o paciente em tratamento, ele precisa ir na SMTU com um laudo médico comprovando que ele está em tratamento e necessita, né, desse transporte. No caso oncológico, seria, tipo, vai submeter a cirurgia, tem tratamento cirúrgico e quimioterápico, seria isso também, né? No caso, essa lei, ela é municipal, então depende de cada município. Em Cuiabá, a gente tem esse direito garantido, graças a Deus, né? E os pacientes que moram no interior, eles já têm esse direito por não ter o serviço no município onde reside, eles têm o direito do município fornecer o transporte, seja transporte da prefeitura mesmo ou via ônibus através da prefeitura também. Você falou, Bruna, do benefício, né, diminuição de imposto para compra de carro adaptado. Sim, isso também é uma pergunta bem frequente. Se puder esclarecer para a gente. Sim. O procedimento é muito parecido, só que no caso do imposto você vai na prefeitura. Né, e aí você leva todos os que você... o laudo médico, e aí você pede a isenção. E aí eles... Do carro, né? Do carro. É IPI, né? IPI. Acho que é IPI mais alguma coisa, não me lembro. ICMS, né? Mas também tem que colocar deficiência, né? Tipo, mama é mais comum, né? Membro superior, membro inferior. E colocar auxílio oncológico do lado a monoparesia, geralmente. Que é sequela. Hoje essa questão do desconto no carro, eu acho que é mais difundido, as pessoas têm mais conhecimento, porque chegou a um ponto de ter aquelas doenças que não são perceptíveis. Né? A pessoa tem uma dificuldade ou de visão, ou auditiva, não é uma percepção, mas consegue o desconto. Tem que ir na prefeitura e depois no Detran também para fazer isso, né? São duas... É exatamente isso, né, que tem que fazer? Né? Sim, comprovar também com laudo médico e exames. Isso. Você vai para onde você consegue, é só o órgão que é a secretaria que é diferente. Que é diferente, né? E uma coisa que a gente abriu aqui falando disso é de medicamentos, né? A gente, tanto na parte pública quanto privada, tem essa demanda por, às vezes, o plano de saúde não oferecer esse tratamento, porque ainda não foi incorporado nas leis do plano, lá, que a ANS principalmente. E no SUS, sim, é uma defasagem enorme dos tratamentos modernos com os atuais, né? Com os antigos que estão no cadastro do SUS, nas formas de pagamento. E aí a gente comentou sobre isso, sobre a dificuldade, porque quase sempre quando tinha isso e tinha uma necessidade, era fornecido um relatório, colocando embasamento disso e para que procurasse uma forma de judicialização e geralmente junto à Secretaria de Estado conseguia. Mas agora complicou mais um pouco, não foi isso? Complicou. Agora ficou mais complicado.
virou até uma súmula vinculante do STF, né? Chegaram vários casos lá. E eles já vinham adotando, né? Eles já tinham um entendimento em que, para você judicializar, né? Tem até um nome característico, que é judicialização de medicamento. Ninguém vai lembrar pelo número da lei, só lembra pelo nome que virou. Sim. E o que acontece? Antes você só precisava da negativa do SUS. O que você faz? Você recebe o laudo médico com o diagnóstico, você chega lá na ouvidoria do SUS, e você pede para o SUS, junta lá o laudo médico, todos os exames, o receituário, e informa sua hipossuficiência, chega lá e fala assim, olha, SUS, eu preciso desses medicamentos. Você tem esses medicamentos aí para me dar? E aí o SUS, às vezes, pode falar, sim, eu tenho esses medicamentos, e aí, pronto, você já vai lá na farmácia de alto custo e pega esses medicamentos. Seja eles os medicamentos... não sei qual que seria o termo médico, se é intravenoso, se é comprimido, ou suplementos. Suplementos também, o paciente tem direito aos suplementos, porque a gente sabe que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, o paciente tem que estar forte, né, para poder fazer esse tratamento, que às vezes é longo. Então, ele também tem direito aos suplementos, essa suplementação para poder conseguir fazer o tratamento. E aí ele chega lá no SUS, o SUS vai falar, não tenho esse medicamento. Não tenho, não consigo, eu não tenho ele não está integralizado no SUS, e aí te dá uma negativa. Com essa negativa, você vai no judiciário e pede uma liminar no judiciário, para o judiciário te dar essa medicação. Antes dessa súmula, você só precisava dessa negativa, do laudo médico e da hipossuficiência. Ela era a base para você judicializar. Só que isso valia para todos os medicamentos de alto custo, seja ele para tratamento de câncer, seja ele para outros tratamentos, como epilepsia e tal. E com essa nova súmula, ela aumentou a lista de requisitos, e os requisitos são cumulativos, ou seja, se não tem um, não consegue fornecer esse medicamento. Então ficou mais complicado, né? Os requisitos, além de ser esses 3, esse medicamento que foi, né, encaminhado pelo médico, ele tem que estar integralizado na Conitec, ele tem que ter lá um relatório da Conitec de que ela de que esse medicamento ele É eficaz. que ele é eficaz, que ele está passando por um procedimento administrativo pela Conitec, de que ele vai tem uma lista lá, tem que ter tido audiência pública e tal, e tem que ter tido estudos, é um dos principais, esse estudo científico. Tem que ter a eficácia comprovada, Sim, não pode ter nenhum tratamento, né, similar, efetivo, disponível. Isso. E ficou mais difícil, porque se tem essa questão do relatório na Conitec, se ele não foi, se a Conitec negou esse medicamento, ela tem que dar fundamentado do porquê ela negou, né? E aí, como não... Se o medicamento não tiver integralizado ali na Conitec, não tiver esse relatório, ele não preenche esse requisito principal. Né? Então, e aí, como a legislação fala que é cumulativo, se não preenche esse, não vai. A Conitec é um órgão de incorporação de novas tecnologias. E aí eu né? acho que... Eu vejo assim, um lado bom, né? Em princípio parece que vai evitar aquelas prescrições de medicações que não têm uma eficácia comprovada, que, né, talvez não funcione, mas que gere um custo alto para o Estado. Sim, e também eu acho que é uma maneira de integralizar mais medicamentos que estão aprovados, que tem um relatório favorável, Que tem que ser incorporado logo. Que tem que ser incorporado logo. Né? E aí esse é um dos requisitos, porque se você tem a vigilância, a Anvisa já tem o medicamento lá aprovado pela Anvisa. Ele tem as outras, o que falta era esse da Conitec. Que seria uma premissa para incorporar depois aos tratamentos. Né? Eles colocam ali, não significa necessariamente que já está incorporado no tratamento do câncer, né, por exemplo. Né? Porque hoje a tabela do SUS ela é extremamente defasada, né? Então você não consegue acompanhar os valores das medicações que são efetivas, né, mais novas, mas tem um custo muito alto. Então assim, cada paciente, vamos pegar um exemplo, câncer de próstata, né? Você tem um valor X, um limite para gastar
em tratamento do câncer de próstata. Então, normalmente você consegue algumas medicações básicas, mas quando o paciente precisa, né, avançar no tratamento, quando o paciente tem uma doença metastática e precisa de um tratamento que é muito mais custoso, a gente não consegue colocar esse medicamento nessa faixa, né, que a gente chama de APAC, né? Sim. E aí a gente tem essa dificuldade também que acaba nessa ouvidoria do SUS, o Estado acaba transferindo essa responsabilidade para o Hospital do Câncer, para os UNACOMs, para o CACOM. Mas como eu disse, né, a gente tem um limite, né? A gente não consegue comprar medicações muito mais caras, porque realmente tem um limite de valor da APAC. E aí isso é um transtorno. Então eu acho que talvez isso também motive, né, uma atualização dos valores da tabela, que façam com que... Eu entendo que isso vai mudar, né? Essa questão da judicialização dos medicamentos que antes era, não vou dizer mais fácil, mas não era tão burocrático, você cumpria alguns requisitos e já chegava, o juiz já dava liminar, já bloqueava a conta no Estado para poder fornecer esse medicamento. E agora não, agora com esse novo requisito de ter incorporado, eu vejo com bons olhos, porque vai fazer com que os medicamentos que estejam aprovados pela Conitec sejam integralizados, até porque o juiz hoje, quando ele cumpre todos esses requisitos, ele manda um ofício para o Ministério da Saúde para pedir para que seja integralizado, porque ele tem todos os relatórios, teve toda a demanda, passou por todo o processamento administrativo. Faz sentido, tem empurrada de pedido, né? Porque essa medicação está toda hora sendo judicializada, já não está incorporada. E aí, esse relatório da Conitec vai ser um requisito determinante. Porque se não tiver, aí não vai ser tão fácil você conseguir esse medicamento. Então, você vai ter que ir atrás de outros medicamentos. Mas os que já estão aprovados em relatório, porque a gente teve um caso assim, onde ele estava... já estava na fase final. Ele só precisava que o Ministério da Saúde integralizasse. O Ministério da Saúde, há 3 anos, estava parado lá dentro. E aí, acaba que... cumpre todos os requisitos, o juiz dá liminar, porque fala, tá aqui, tá, né? E aí ficou mais difícil para acho, medicamentos muito alternativos. E esses daí vai ser mais difícil de você judicializar, porque antes você não precisava. Agora, antes você só precisava do relatório da Anvisa. Tava lá, da Anvisa, pronto, passava e ia. Agora não, agora os requisitos são mais complexos. E a gente tem um número grande também de direitos, né, do paciente, que a gente podia falar um pouco disso, né? Por exemplo, uma demanda comum, acho que é FGTS também, né? Como é que o paciente pode ir atrás, quem tem o direito? O FGTS, o paciente em tratamento, né, com doença comprovada também, ele tem direito ao saque total do FGTS, tanto ele quanto o cônjuge, né? E filhos também, né? Que pode também sacar. E quem estiver também na declaração de imposto de renda da família tem direito a esse saque também. Então, a Caixa Econômica hoje em dia, desde a pandemia, começou a trabalhar com um formulário criado pela instituição mesmo, e através desse formulário preenchido pelo médico, o paciente procura a Caixa Econômica para fazer o saque. Tanto o paciente quanto o familiar vinculado ao paciente. Mas você fala que o paciente ele tem um diagnóstico oncológico e o dependente dele tem uma conta... você pode sacar o do filho, por exemplo. Tanto do paciente quanto do filho. Do filho. Filho, do esposo. Que é dependente ou não necessariamente só o fato de ser familiar? Acho que tem que estar na declaração, tem que né? estar na declaração de imposto de renda. Tá. É interessante isso, não? Sim. E a gente tem também andamento prioritário, né? Em processos, né? Tem prioridade. O paciente que está em tratamento de câncer, ele tem a prioridade do diagnóstico, né? Tem o estatuto do paciente com câncer, tem uma política nacional também de pacientes. E neles ambos falam que o paciente ele tem prioridade nos processos judiciais,
tentar tratamento de câncer tem prioridade nos processos, além de ter também direito ao diagnóstico em 30 dias, 30 dias, né, ter todo o diagnóstico. O tratamento iniciado em 60 dias. Né? Tem esse direito, eu acho muito importante. Ele receber o diagnóstico quanto mais rápido for, melhor é para iniciar o tratamento, né? E eu também acho essa questão também de as pessoas irem fazer os exames, né, preventivos para quanto mais cedo a pessoa descobrir o câncer, ela consegue fazer a cirurgia. Diagnóstico precoce é importante. Ganha sobrevida. Sim. Agora surgiu quando você falou do fundo de garantia, também tem situações assim, né, que o paciente ele tem um seguro, né, um seguro normalmente bancário, uma coisa assim do gênero. E aí ele chega para a gente pedindo para fazer, né, preencher esse papel do seguro. Mas tem uma determinação do CRM que proíbe o médico assistente de preencher essa declaração. Sim. E às vezes o paciente não entende isso. Ele chega, olha, eu tenho direito a um seguro, porque eu tive diagnóstico de câncer, preciso receber esse benefício. E a gente não pelo CRM veda, a gente conflito de interesse. Porque Entendi. Porque você pode, né, se alguém tiver mal intencionado, preencher. Para que... Aí eu queria entender, a orientação é que, no caso o banco, a seguradora, nomeia um perito que vai ter acesso ao prontuário e vai preencher ou ver os exames do paciente e preencher. Isso do CFM que tem isso. O CFM que é o normativo do CFM. A seguradora, ela não pode exigir isso do paciente. O médico, ele pode fazer um relatório do tratamento, né? Em vez de preencher o formulário, porque realmente os médicos não são obrigados a preencher formulários. Até porque conduz, né? Como fazer o relatório, isso não pode. Então, o médico acaba perdendo a sua autonomia preenchendo formulários. Então, o correto é fazer o relatório e o paciente leva na seguradora o relatório. Exatamente. Interessante, porque a maioria chega realmente com essa situação e muitos dos médicos não sabem disso, né? E acabam preenchendo e não se ligando. Às vezes era um problema. Sim. Você está lá no meio de um processo, ter preenchido um relatório que não teve esse... Sim, até por uma questão de sigilo, né, entre o médico e paciente, não cabe a ele fazer. E a gente vê bastante também no Hospital de Câncer com relação à reconstrução mamária, né, que é um direito das pacientes com câncer de mama. E é interessante, porque pelo menos aqui da região, é o único hospital que faz esse tratamento. Pelo Sistema Único de Saúde, né? Porque... Então, o que a gente fala na jornada do paciente, é o tratamento de ponta a ponta, né? Desde o diagnóstico. Então, no câncer de mama, você tem um diagnóstico, você tem um tratamento que pode envolver quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas também você tem que... cirurgias podem ser mutiladoras e você precisa desenvolver uma condição de autoestima, estética para o paciente. Então, realmente, a reconstrução é um direito. E apesar de você também ter uma defasagem na tabela em relação às próteses e tudo, mas a gente consegue, com o apoio de entidades sociais, a gente consegue as próteses e fazer a reconstrução. Um direito muito importante. A reconstrução mamária. A paciente, né, como você falou, ela tem o direito desde o começo do tratamento até a questão da reconstrução, né? E se a pessoa faz o pedido pelo SUS, né, para fazer a reconstrução e naquele localidade onde ela mora não tem, ela tem que fazer no próximo, né? Não que tenha, mesmo que seja particular, mas fechado pelo SUS. Rafael, essa questão, eu realmente não sei disso, as tabelas são bastante defasadas na questão da prótese mesmo, das próteses silicone, que é a mesma coisa das medicações. Você tem um cheque, no limite, um teto, e com esse cheque você precisa comprar as próteses. Então, mas no mercado as próteses são muito mais caras do que isso. Entendi. São tabelas antigas. Então, assim, eu tenho uma parceira, que é a Rede Feminina, lá no Hospital do Câncer, que eles se reúnem, né? E adquirem a prótese, doam para o hospital e aí a gente consegue fazer essas reconstruções. Sim, é interessante.
E que outros direitos aí vocês poderiam citar? Eu acho que a gente falou algum dos principais, mas essa questão do paciente saber que ele tem direito ao diagnóstico precoce, ele tem direito ao tratamento, né, via Sistema Único de Saúde, né, desde o começo até a reconstrução, os direitos ao auxílio, né, seja o auxílio-doença ou aposentadoria. Aqui a gente falou sobre o desconto, eu acho que é ponto importante também, às vezes a pessoa não tem condições de ir lá fazer o tratamento, ter esse desconto, tanto para ela quanto para o paciente. Também as pessoas que forem servidoras públicas, elas têm licença para poder acompanhar em todas as consultas. Né? Acompanhante do paciente com câncer. Ele tem direito, o próprio paciente tem direito ao abono de faltas, no serviço, quando ele for fazer, seja consulta, seja exame, ele não pode ter falta ou desconto no salário por conta disso. A licença também no tratamento, isso é muito importante, seja ela remunerada. Não sei se a gente chegou a falar do imposto de renda, né, com relação a esse isenção durante... Todo paciente com diagnóstico já pode levar para, independente de estar em tratamento ou não, né? Com o diagnóstico, ele tem o direito à isenção do imposto de renda. E aí tem que procurar o seu contador no caso do servidor público e no órgão. Eu não sei se vocês não sei se vocês já se depararam com a situação. Por exemplo, tem paciente que teve câncer de pele, que relativamente é uma doença... na maioria das vezes, lógico que tem tumores de pele extremamente agressivos, mas na maioria das vezes é uma doença tratável, curável, com pouca agressividade. E aí o paciente vem requerendo relatórios para levar para ter isenção de imposto de renda. Como é que vocês têm visto isso na prática? Você acha que o paciente consegue, por uma lesão pequena de pele, mesmo sendo câncer, ele consegue a isenção do imposto de renda? Vocês têm visto isso? É com CID, né? Só, né? Tem o CID oncológico. Se um laudo médico, né, comprovando que o paciente tem aquele diagnóstico, ele consegue sim a isenção. Independente a lei não faz distinção. Não faz distinção para o tipo de câncer, né? Eu vejo muito isso quando o paciente é funcionário público, né, que vai para a junta médica. Eu acho que o funcionário público, acho que é até mais fácil a questão da documentação, né, do que um outro que seja CLT. O caminho é menor. O caminho é menor. E com relação aos tratamentos de apoio, tipo psicologia, de tudo, na parte de acesso, quando a gente não tem na rede pública ou nos municípios, como é que tem sido feito essa solicitação? Há um caminho para isso? Através de solicitação médica, né? Essas solicitações são feitas através do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, né, do CISREG, e o paciente tem que, infelizmente, aguardar essa liberação. O que nós, Serviço Social, sempre orientamos o paciente é estar buscando a central de regulação para tentar agilizar essa liberação. Porque, sim... Tão fácil, eu acho, por conta da demanda. A demanda, e aí não tem muitos profissionais, mas tem direito. Ele tem direito, tem que ir atrás. Aí tem a ouvidoria também, né, na central de regulação, que o paciente pode estar buscando a ouvidoria para tentar resolver. Isso é uma das vantagens do hospital. Você tem um hospital de câncer na cidade, na região. Porque lá você tem todos os serviços integrados. Então você tem psicologia, nutrição, fisioterapia, fono, tem o trabalho também de educação física também. Dentistas, tem toda a equipe. Você consegue, né, concentrando recursos, né, você consegue melhores resultados com menos custo. Então, eu sempre falo assim, você ter um hospital de câncer na sua cidade é uma sorte. Nem todos os municípios, as regiões têm, mas isso agiliza muito, porque você pulverizar o tratamento para o paciente, né, como é que ele vai ficar pingando de lugar em lugar?
isso aí não vai dar certo. Tem muitos pacientes, né, do Hospital do Câncer que são do interior de cidades muito distantes, né, da capital, que não conseguem ter esse acompanhamento multi no Hospital do Câncer, porque moram muito distantes e às vezes as consultas devem ser uma próxima da outra para ter uma eficácia, né? Eu acho que a gente tem que hierarquizar isso, né? Você tem que dividir em regiões, você colocar nas micro-regiões um atendimento básico, e à medida que o grau de complexidade vai aumentando, você vai trazendo mais para cidades maiores. À medida que a região for crescendo, essas regiões vão tendo núcleos mais avançados em oncologia. Aí evita, o estado de Mato Grosso é muito grande, né? Então você vai sair mais de 1.000 quilômetros para fazer uma consulta. É importante ter um hospital de alta complexidade faz uma diferença enorme na vida dos pacientes e no acesso, né? E falando no acesso, um direito também é o tratamento fora do domicílio, né? Um paciente que não tem o acesso naquele, a gente está falando do estado aqui, do município ou na própria capital, ele tem direito a procurar outro local, né? E qual que é o caminho que faz isso? Alessandra, Bruno? Então, na hematologia, a gente tem muita vivência nos casos de transplantes de medula óssea, né? Que o paciente chega naquela fase da doença para fazer o transplante e a gente não tem essa disponibilidade dentro do estado de Mato Grosso. Então, aí ele é encaminhado para outro estado, né? Mais próximo. O caminho é o mesmo para o tratamento de câncer, é esse mesmo caminho, né? Ele se não tiver no município dele, ele tem que ser encaminhado para o município próximo que tenha e ser custeado, seja o transporte, né, para ir, para voltar, seja tanto dele quanto do acompanhante. Os dois têm o direito de ir e voltar pelo transporte do município para fazer o tratamento. Seja ele de câncer, seja ele de tratamento, né? Você vê que esse negócio de TFD ele é complexo, porque você lida com todas as imperfeições do SUS, né? Vou pegar um exemplo aqui, cintilografia óssea, que é um exame que ele é importante no estadiamento, né, do câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Então, mesma coisa, para você fazer esse exame, ele tem um valor na tabela do SUS, só que esse valor ele é insuficiente, né? Nenhuma clínica vai conseguir ofertar esse exame pelo valor que o SUS cobra. Os materiais que você gasta são muito maiores. Então, às vezes, você tem até contratualizado esse exame no estado, no município, né? Que o médico do TFD ele vai olhar e vai dizer, não, tem aqui no Mato Grosso, tem aqui em São Paulo, tem aqui na Bahia. E aí você não consegue sair para fazer nem o exame, nem o procedimento, porque está contratualizado. Mas na prática isso não acontece. Está no papel, mas na prática ele não funciona. Não consegue chegar. E atrasa, né? Atrasa. Isso está falando para exame, mas pode ser para qualquer apêndice do tratamento, né, do paciente oncológico. Certo. Então, é mais uma vantagem de você ter um hospital que concentra todos, né? É um hospital que pode viabilizar isso. Então, o hospital de câncer é um hospital que o governo do estado, a prefeitura, né, investindo no hospital, tem capacidade de você fornecer todos esses exames, esses procedimentos que hoje o paciente vai fazer fora do domicílio. Então, com investimento, né, você consegue realizar isso na sua cidade. O princípio básico para ter esses exames é essa questão do diagnóstico precoce, porque para você ter um diagnóstico certo e leal, sim, fiel, tem que ter feito todos os exames. Vai fazer um exame e um exame só você vai chegar ao diagnóstico. E é tão importante a pessoa ter, primeiro, seja os exames preventivos, seja o exame para diagnóstico e tratamento. E tem alguns exames que são pré-requisitos, assim, então, às vezes você não consegue nem solicitar um tratamento, uma quimioterapia, se o paciente não tiver esse exame. Isso é importante falar também sobre o apoio das secretarias de saúde dos municípios interiores. Lá no Hospital do Câncer, a gente tem muito contato, né, com as secretarias de saúde, então a gente consegue agilizar muito o diagnóstico, o tratamento do paciente através desse contato. Sim. E, Rafael, a gente está tendo agora um número crescente de cirurgia robótica. E como é que está essa questão
a gente está falando de acesso, né, e de judicialização. A gente sabe que várias cirurgias já cada vez mais entra a próstata, é o mais comum que a gente vê lá nos hospitais de câncer, né, mas tem outras, as cirurgias, outras vão também cada vez mais caminhar nesse sentido. Como é que você está vendo isso? A gente sabe que na medicina privada a gente tem cirurgia robótica na nossa cidade. A gente acabou de recentemente colocar uma máquina um robô, né, no hospital de câncer também. E você já está tendo essa demanda? Como é que está? Assim, eu vejo a questão da tecnologia robótica com muito pé no chão, né? Porque, né, quando a gente fala de saúde, a gente tem que também lembrar de custo, a relação custo-benefício. Então, a tecnologia robótica é uma tecnologia, ela não é tão recente, ela já tem alguns anos, mas agora que ela vem sendo incorporada nos serviços, principalmente no Brasil. Nos últimos 10 anos ele, né, se sedimentou bem, e a gente sabe que ela traz alguns benefícios e alguns perfis de paciente. Não é para todo mundo, por enquanto, vai evoluir mais para isso. Mas existem alguns pacientes que têm realmente um benefício, principalmente os pacientes que são portadores de câncer de próstata, tumores ginecológicos, tumores de reto. Então, são alguns pacientes que se beneficiam. Então, o hospital de câncer, ele também preza pelo avanço, né, pelo crescimento. A gente não pode ficar parado, estagnado. Então, através de parcerias, a gente consegue implementar algumas tecnologias. E a gente já vem fazendo alguns casos. Não é uma tecnologia que está implementada, já absorvida pelo SUS. Tá? Eu acredito que futuramente venha, mas a gente busca as parcerias, né? Se for de interesse de alguma entidade, a gente está aberto para conversar. Isso é colocado Conitec também? Cirurgias? Também. Né? A Conitec tem. Então, assim, provavelmente já deve ter sido aprovada como uma tecnologia que funciona. Então, ele dá essa informação, funciona. Agora, relação custo-benefício, como eu falei, né, não é para todo mundo. É uma cirurgia, às vezes, você não vai... Né, é como se você estivesse dando um tiro de escopeta numa mosca. Então, você não precisa dessa tecnologia agora, pelo custo que tem para tratar algumas doenças. Mas alguns tipos de doenças se beneficiam, sim, da cirurgia minimamente invasiva. Já teve alguma solicitação dessa no Instituto, não, doutora? Não? Ainda não. Talvez algum dia, não sei. Eu acho que a gente tem esse tipo de busca, né, do paciente do melhor, seja, a gente falou bastante de medicamento, mas a cirurgia também é uma dificuldade de acesso, e a gente tem também radioterapia, né, que a gente inclui no rol dos tratamentos de câncer, né, que às vezes, mesmo com toda a tecnologia, não tem no nosso estado, né, um tratamento específico aí. A gente acha que 99% resolve com as radioterapias. A radioterapia é uma modalidade importante do tratamento oncológico. E tem uma defasagem de máquina no Brasil. Então, tem colegas que trabalham no Maranhão, em algumas regiões do Pará, que você precisa se adaptar a essa realidade. Então, pacientes que iriam para uma radioterapia e não iriam para uma cirurgia, acabam tendo que ser operados por causa disso. Não tem condição de ir para uma radioterapia. Tá certo. Bom, tá ótimo. Acho que a gente esgotou. Colocou a maioria das demandas, né? E eu acho que eu aprendi bastante aqui com todo mundo aqui, porque a gente também tem dúvidas e no dia a dia é o que mais tem, né? Às vezes o paciente traz um relatório que está incompleto, você tem dúvida, no dia a dia a gente liga para a Alessandra, pede para consultar ela. Eu tenho pego alguns relatórios bons, assim, a maioria dos médicos do Hospital do Câncer, eles estão... a doutora Laís, acho que tem também uns outros 2 médicos que chegaram pra gente. E eu acho que eles entenderam o relatório, eu acho que não só entenderam, eu acho que eles querem deixar claro para o paciente, né? Ali naquele relatório, todas as informações. Queria só fazer uma pergunta para a Bruna, em relação a... Existe algum limite de pacientes, né, que você pode pegar, né, por mês, por ano? Como é que faz esse filtro? A gente faz esse filtro, porque, se eu não me engano, pelo Código de Ética, nós temos um limite. Eu acho que
não chega a ser um limite, né? O nosso requisito principal lá no hospital, lá no Instituto, é que os pacientes que chegam para a gente, que eles sejam carentes e que realmente não tenham condições, né, de custear esse tratamento. Lógico, a gente sabe que um tratamento custoso seja para a pessoa que tenha dinheiro, para a pessoa que não tenha, mas o nosso foco é os pacientes que não têm condições. Vêm, às vezes, ou de outra cidade para fazer tratamento, né? A gente tem paciente que a gente chama de assistido de Santo Antônio, que está fazendo tratamento no Hospital do Câncer, né? Uma mulher, ela tem 35 anos, ela está com leucemia, e aí a gente fez a judicialização e ela veio por indicação de uma parente dela que também teve câncer de mama, e aí ela passou lá pelo Instituto, né, a gente conseguiu a medicação, e aí ela veio por indicação. Normalmente chega assim, a gente não chega a ter um limite, mas a gente faz esse filtro, né, até por uma responsabilidade social, né, da gente ter um foco nessas pessoas. A gente já chegou também não só a medicação, mas suplemento. Já veio pra gente a pessoa que ela precisava do suplemento. Ela conseguiu o tratamento, por incrível que pareça, ela tinha o tratamento medicamentoso, mas a suplementação ela não conseguia. E aí a gente conseguiu a suplementação através de liminar judicial. Ótimo. Bom, Bruno, eu queria agradecer a presença aqui, as informações todas, e queria que você falasse as considerações finais aí e algum recado importante para quem está nos assistindo. Eu fico muito feliz de ter participado do meu primeiro podcast também, né? Eu espero ter esclarecido as dúvidas dos direitos do paciente. Eu acho que é uma doença difícil, seja para o paciente, seja para a família. Eu acho que o diagnóstico precoce é importantíssimo para as pessoas, seja para fazerem os exames preventivos, isso é importante, seja homem, seja mulher. A gente, por estudos, né, do Instituto também, quando a gente fez uma palestra, a gente deu uma pesquisada sobre os cânceres, e quais eles... a gente sabe que na mulher o câncer de mama é alto, por mais que a gente tenha uma campanha, mas infelizmente é um câncer que mais acomete as mulheres. E por incrível que pareça, a gente viu que nos homens não é o câncer de próstata, e sim o câncer de pele. A gente percebeu que, né, não... iria por câncer de pele. Normalmente as estatísticas eles tiram o câncer de pele. Tirando o câncer de pele. E a gente percebeu que é por um diagnóstico precoce. Falta né, que foi falta a prevenção também. A prevenção, solar, sim, totalmente prevenir. Sim, e eu acho que os direitos do paciente são importantes para que seja mais fácil e mais leve para eles todo esse tratamento, seja o auxílio doença, seja desconto no ICMS, seja o abono de falta para fazer as consultas, seja para o paciente quanto para o acompanhante dele para fazer os exames. São vários direitos, alguns que as pessoas não têm conhecimento, e às vezes eu não sei se é uma questão minha, mas não só às vezes a pessoa tem o conhecimento do direito, às vezes ela pode até saber que ela tem aquele direito, mas ela não sabe como ela vai pedir aquele direito. Eu tenho direito ao auxílio, mas aonde que eu faço, aonde que eu vou, né? O Instituto está à total disposição para esclarecer essas orientações, essas dúvidas que a população, as pessoas tenham, e eu espero ter contribuído. Contribuiu muito, e obrigado novamente, e parabenizar pelo trabalho do Instituto, você, seu pai, toda a equipe ali. Sim. E que realmente é um trabalho bem bonito e importante. Eu ia fazer uma brincadeirinha com o advogado fazer isso, mas não vamos deixar para... Mas realmente é um trabalho muito legal, muito bacana. Gratificante a gente receber uma mensagem da pessoa que conseguiu
o medicamento, ou que ela às vezes não sabe, já chegou pra gente essa questão da orientação, a pessoa não sabia onde ela ia, como que ela fazia o pedido no INSS, e aí a gente explica para ela das orientações, e aí a pessoa fala assim, nossa, era isso, o que eu preciso, às vezes ela fica com a dúvida da documentação, quais são as documentações, porque foi que a gente falou que são muitos exames, aí a pessoa chega com uma pasta enorme de exame, mas não são necessários todos eles. Legal. Alessandra, obrigado pela participação aqui, né, pelo tempo todo e trazer essas experiências aí vastas do dia a dia aí com o paciente oncológico, oncohematológico. E queria que você desse as considerações finais, um recado para quem está nos ouvindo e falar da importância da assistente social, né? É fundamental. Exatamente. Desse papel aí da jornada do paciente, auxiliando a gente nessa burocracia que é a nossa legislação. Sim, eu que agradeço em ter essa oportunidade, espero ter contribuído também, né? E é sempre importante dizer que o paciente sempre deve procurar o serviço social de sua unidade para tirar as dúvidas quanto aos seus direitos, né? Porque muitos não têm acesso à informação, não sabem por onde começar, né? Quais são os meios, a documentação. Então, sempre procurar o serviço social da unidade, né? Ou do setor, para tentar tirar as dúvidas e tentar resolver. Porque o assistente social, ele tá ali também para orientar, né? E também para, junto com a equipe médica, providenciar toda a documentação necessária. Obrigado novamente. Rafael, você com as considerações finais aí sobre isso e recado aí para os nossos familiares, pacientes, ouvintes. Também agradecer, né, pelo convite. Também primeiro o podcast. A gente só vê pelas mídias sociais e é bem bacana essa forma, né, de conversa. A coisa flui tranquilo. Né? E também dizer que a gente está lá à disposição no Hospital do Câncer para qualquer esclarecimento. Obrigado. Não, ótimo. A gente termina esse podcast com o direito dos pacientes oncológicos, é o nosso 4º podcast e a gente espera ter contribuído aí para a informação de todos.